Claviceps purpurea, o fungo de Salem. Esse fungo pode explicar um dos episódios mais assustadores da história, o julgamento das bruxas de Salem em 1692. E também é a origem química do LSD. O ergot cresce em grãos de centeio e trigo. Quando alguém come pão contaminado, entra em delírio. Alucinações, convulsões, sensação de que os membros estão queimando por dentro. Na Idade Média ficou conhecido como Fogo de Santo Antônio. Em 994 d.C., uma epidemia de ergotismo devastou o sul da França, matando mais de 40 mil pessoas em poucos meses. E aqui vem a parte perturbadora. Em 1692, na cidade de Salem, jovens começaram a apresentar convulsões, alucinações e comportamento errático. Foram acusadas de possessão demoníaca e 19 pessoas foram enforcadas. Hoje, historiadores suspeitam que o culpado foi pão contaminado com ergote. E o próximo capítulo é ainda mais bizarro. Em 1938, o químico Albert Hofmann sintetizou uma substância a partir dele, o LSD. Na Guerra Fria, a CIA transformou o LSD em arma no programa MK-Ultra. Tentaram controlar mentes de agentes inimigos com doses do composto. E os testes foram além dos laboratórios. Em 1951, na cidade francesa de Pont-Saint-Esprit, mais de 250 pessoas tiveram alucinações violentas ao mesmo tempo. 5 morreram. Dezenas ficaram internadas em manicômios. Investigações posteriores levantaram a suspeita. Teria sido um experimento secreto da CIA testando derivados do ergote na população civil. Um fungo comum de trigo que virou origem de uma guerra química que atravessou décadas. E se esse aqui já matava há 1000 anos, o próximo foi jogado do céu sobre exércitos inteiros. Fusarium graminearum, a chuva amarela. Esse fungo produz uma das toxinas mais letais do mundo natural. E entre 1975 e 1981, foi jogado do céu sobre populações inteiras na Ásia. O Fusarium ataca cereais como trigo e milho, mas produz também micotoxinas, os tricotexenos, que quando entram no corpo humano, causam vômito, hemorragia interna e morte celular em horas. Durante os conflitos do Vietnã, Laos e Camboja, populações locais começaram a relatar uma chuva amarela cair do céu. As gotas queimavam a pele, causavam náusea, sangramento e mortes súbitas. 200 a 300 mortes foram documentadas. Os Estados Unidos acusaram diretamente a União Soviética. Segundo a CIA, a URSS teria fornecido armas biológicas de Fusarium para os aliados dela na Ásia. A repercussão foi tão grande que o presidente Reagan usou o caso para justificar a retomada dos programas de armas biológicas americanas. Até hoje existem duas teorias. Uns dizem que era arma biológica soviética. Outros dizem que era simplesmente fezes de abelhas asiáticas caindo em massa. Um fungo agrícola comum se tornou centro de uma das crises internacionais mais bizarras da Guerra Fria. Se você está curtindo o vídeo, deixa um like. Se inscreve no canal e deixa o hype aqui embaixo. Isso ajuda muito o vídeo a alcançar mais gente. E se quiser apoiar ainda mais e ter conteúdo exclusivo, considera fazer parte da nossa colônia, nossa comunidade de membros do canal. Agora bora, porque o próximo fungo foi armazenado em 30 toneladas pelos Estados Unidos, como plano B para vencer a Guerra Fria. Putínia graminis. A ferrugem assassina. Esse fungo cria manchas alaranjadas e vermelhas que devoram plantações inteiras em semanas. E os Estados Unidos armazenaram 30 toneladas dele durante a Guerra Fria. A ideia era simples e brutal. Se os americanos precisassem forçar uma rendição, jogariam o fungo sobre os campos de trigo do inimigo. Fome como arma de guerra. Um único hospedeiro infectado pode espalhar bilhões de esporos com o vento. Um campo de 10 hectares vira cinza em 2 meses. Historicamente, a ferrugem do trigo é o motivo pelo qual o Império Romano criou o culto do deus Robigos. Sacrifícios anuais eram feitos para pedir que os campos não fossem devastados pela ferrugem. Os romanos não tinham como saber, mas o culpado era exatamente esse fungo. Os Estados Unidos mantiveram o estoque de Putínia até 1975, quando destruíram tudo sob acordo internacional. Mas o fungo natural continua existindo. Em 1999, cepas ainda mais agressivas surgiram no Uganda e ameaçam plantações modernas até hoje. Um fungo que sequer forma cogumelo visível, mas foi tratado como armamento estratégico. Fome projetada em laboratório. E se esse aqui destrói trigo, o próximo tem outro alvo, um alimento americano tão importante quanto o pão para a Europa. Os Tilagomides, o fungo do milho. Esse fungo cria bolsas cinza-negras gigantes nas espigas de milho, deformando a planta inteira, e foi estudado pelos Estados Unidos como arma anti-agricultura durante a Guerra Fria. O ustilago substitui os grãos naturais por massas de esporos. Uma espiga infectada perde todo o valor comercial. Se espalha pelo campo com facilidade absurda. Nos anos 50 e 60, cientistas militares americanos estudaram como transformar o ustilago em arma dirigida contra os campos de milho da URSS. O objetivo era claro, causar fome em escala nacional. Curiosamente, no México, o mesmo fungo é considerado uma iguaria. Chamam de huitlacoche e serve em pratos gourmet nas melhores mesas do país.
Um mesmo organismo pode ser catástrofe agrícola em um país e iguaria em outro. Os Estados Unidos nunca chegaram a usar o Ustilago em campo de batalha, mas mantiveram estoques armados por décadas. Um fungo estranho, que sequestra o milho ainda dentro do próprio grão, que os Estados Unidos queriam usar como bomba biológica, e que, ironicamente, é vendido em conserva no México até hoje. E enquanto os americanos estudavam esse, a União Soviética estava desenvolvendo um outro fungo, um bem mais silencioso. Sclerotinia sclerotiorum, o mofo soviético. Esse fungo cobre plantações inteiras com um mofo branco denso e algodonado, matando lavouras em dias, e fazia parte de um programa secreto da União Soviética para destruir a agricultura ocidental. O Sclerotinia ataca mais de 400 espécies de plantas diferentes: soja, girassol, batata, repolho e tomate. Praticamente todo vegetal comercial pode ser devastado por ele. O que torna esse fungo brutal é a estrutura de sobrevivência dele. Escleródios, pequenas cápsulas escuras que sobrevivem no solo por até 10 anos, esperando o momento certo para germinar. Nos anos 70 e 80, o programa Biopreparat da União Soviética trabalhou com esclerotinia como uma das armas anti-agricultura potenciais contra os Estados Unidos. A ideia era, se uma guerra estourasse, atacar a soja, o milho e o trigo americanos com fungos silenciosos. Depois da queda do Muro de Berlim, muitos documentos vieram à tona. O programa Biopreparat era muito mais amplo do que o mundo imaginava. Um fungo que não faz barulho, que dorme no solo por anos, que ataca centenas de plantas diferentes e que quase começou uma guerra de fome intercontinental. E o último dessa lista talvez seja o mais recente, um fungo que Saddam Hussein carregou em mísseis durante a Guerra do Golfo. Aspergillus flavus, o fungo de Saddam. Esse fungo produz uma toxina cancerígena 1000 vezes mais potente que arsênico, e foi transformado em arma por Saddam Hussein dentro de mísseis de longo alcance. O Aspergillus flavus cresce em grãos armazenados: milho, amendoim e castanha. Produz uma micotoxina chamada aflatoxina, a substância cancerígena mais potente que existe naturalmente. Basta uma dose mínima para causar câncer de fígado em anos, ou destruir o sistema imunológico rapidamente. Nos anos 80 e 90, o programa de armas biológicas do Iraque, sob Saddam Hussein, produziu 2.200 litros de aflatoxina armada. Foi carregada em ogivas de mísseis de longo alcance e em bombas aéreas. Depois da Guerra do Golfo, em 1991, inspetores da ONU descobriram o arsenal e ficaram chocados. O objetivo não era matar em minutos, era contaminar territórios inteiros, condenando populações a cânceres futuros. Uma arma que não mata na hora, mas assassina gerações inteiras. E o mais perturbador, a aflatoxina do Aspergillus flavus está presente em amendoins, castanhas e milhos mal armazenados no mundo todo. Milhões de pessoas em países pobres consomem doses baixas todo dia e desenvolvem câncer de fígado silenciosamente, um fungo comum de grão, que Saddam Hussein transformou em arma e que continua matando silenciosamente longe dos campos de batalha. Se você curtiu descobrir esses 6 fungos que viraram armas biológicas na história, deixa um like, um hype, e se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo sobre o mundo invisível que vive ao nosso redor. E me conta aqui embaixo, qual desses 6 te chocou mais? E um agradecimento mais que especial a cada membro da colônia. Muito obrigado mesmo de coração. A gente se encontra no próximo.